E aí pessoal, beleza? É o Thiago aqui, trazendo aqui para vocês a segunda parte da lista sobre titulação e pH, tá? Do professor Iguatinão e Léo. Nessa parte, antes a gente resolveu aqui as primeiras questões, ó, né? A 1, 2 e 3 e 4. Né? Essa 4 aqui eu não cheguei a comentar sobre ela, mas é com a mesma ideia que você faz essa 2, né, que eu expliquei, você consegue pensar e resolver essa 4 aqui, tá? Aí você escreve com suas palavras aí, tá bom? Mas é a mesma ideia aí, você usa o mesmo raciocínio. Então, beleza. Aí, ó, seguindo a lista aqui na questão 5, né, aqui já envolve pH, certo? Aí, antes de falar sobre, já ir direto aqui na questão, vou voltar um pouquinho lá, vou falar sobre um pouco sobre o conceito de pH, e aí depois a gente volta aqui e eu vou explicar o meu raciocínio, né, como que eu fiz para resolver, né? E aí eu vou explicar um pouco do conceito, porque aí vocês vão saber da onde que eu tirei esse raciocínio que eu estou usando aqui para fazer isso aqui, tá bom? Então é o seguinte, ó, vindo aqui lá na aula do professor, lá no slide, né? Que acontece? O que significa pH? A sigla pH. pH significa potencial hidroniônico, certo? Aí, se eu tiver errado com o nome, desculpa aí se eu errei o nome, mas potencial hidrogeniônico. O que acontece? O que esse potencial mede? É a concentração, né, de íons, cátions, né, de hidrogênio na solução, tá? A concentração de íons cátion e hidrogênio na solução. O que é o íon cátion? É o H+, certo? É um hidrogênio ionizado. A concentração desse hidrogênio na solução é que vai determinar o pH da solução, certo? Quanto maior a concentração de hidrogênio, né, de H+, maior vai ser o pH. Quer dizer, maior não, desculpa, menor vai ser o pH. E um pH menor é um pH mais ácido. Vocês vão ver que quanto menor o valor, mais ácido a solução é e maior é a concentração de cátions de hidrogênio, né? Então, vamos lá. O pH ele surge dessa fórmula aqui, ó. É um cálculo da constante de hidrólise da água, certo? Então você tem aqui, ó, tá vendo essa espécie aqui, H3O+, o que significa isso? Isso aqui é a forma real de se escrever quando a água se separa, certo? Você tem a H2O, elas se separam, sofrem hidrólise, e aí a forma correta, real, o que acontece realmente é isso aqui, ó. É essa espécie aqui, ó, tá vendo? H3O+, é essa espécie aqui que fica lá solta, né, em solução. Então fica a H3O+, livre, e um pouco de OH. Isso aqui a gente chama de hidroxila, e esse H3O+, a gente chama de íon hidrônio. Íon hidrônio. Beleza. E o que tem a ver aquele H+? Como que a gente representa esse íon hidrônio? A gente representa ele dessa forma aqui, ó, escrevendo H+. A gente escreve H+, e a gente está representando o H3O+, certo? Para não escrever H3O+, a gente coloca simplesmente H+, beleza? Então, só para deixar claro, é a mesma coisa, tá? Se eu pegasse aqui, ó, colocasse H+, no lugar desse íon hidrônio aqui, ó, estaria correto da mesma forma, certo? Isso é só uma forma de representar, porque na realidade a espécie que eu tenho quando há hidrólise da água é íon hidrônio, certo?
Mas só que a gente, para não ficar escrevendo esse negócio todo tamanho aqui, a gente só coloca H+, que a gente já sabe que está se referindo ao íon hidrônio. Beleza? Pensando nisso, olha só. A fórmula de pH veio daqui, né? E aqui a gente percebe que, às vezes, no ensino médio, a gente se perguntava, né, para que diabos a gente ia usar logaritmo, né? Então tá aqui uma das aplicações de logarítmico, né? Para que serve? Nesse caso aqui, o logaritmo serve para tornar, criar uma escala de uma determinada grandeza, né? De forma para ela ficar mais, como que eu posso dizer, mais compreensível, sabe? Mais fácil de lidar com ela. Por exemplo, o que é mais fácil? Eu lidar com 1 vezes 10 elevado a menos 14 ou simplesmente jogar isso para a escala logarítmica e dizer 14, né? Ou seja, com o número 14 é muito mais fácil eu lidar com o número 14 do que ficar lidando com um número 10 elevado a menos 14, né? Então é isso. E aí se tiver um valor que, sei lá, 2,5 vezes 10 elevado a menos 13, sabe? É mais fácil a gente transformar isso em uma escala logarítmica, que aí fica mais fácil visualizar o número e trabalhar com ele. Simplesmente é essa a aplicação do logaritmo aqui. Então o que eles fizeram aqui, né? Olha só, aqui tem a concentração de água elevada ao quadrado. Essa concentração de água elevada ao quadrado, ela é constante, certo? Se ela é constante, quando eu subo ela multiplicando aqui, ó, eu multiplico ela com uma constante multiplicada por constante, eu gero uma outra constante, certo? Essa outra constante é chamada de Kw. Esse Kw é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14, certo? Beleza. E ele é igual à concentração de hidrogênio vezes hidroxila, certo? Beleza. Olha só. Feito essa definição aqui, ó, aplica-se o logaritmo dos dois lados. Aplicou o logaritmo aqui e aplicou o logaritmo aqui, ó. E aí fica o seguinte, fica que log de 1 vezes 10 a menos 14 é igual a log de hidrogênio vezes hidroxila. Aí, nessa parte aqui, o que acontece? Por que isso aqui veio para cá? Certo? Aqui foi aplicado algumas propriedades de logaritmo. O que acontece? Tem uma propriedade de logaritmo que diz o seguinte: quando você tem o log de um produto, certo? Ou seja, o log de uma variável que multiplicando outra variável, como que eu posso escrever isso aqui? Eu posso escrever como a soma de dois log. Ou seja, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Eu posso escrever o log da variável, né, no caso, no log do íon hidrônio, mais o log de hidroxila, certo? Isso aqui é uma propriedade do logaritmo, tá? É matemática isso. Então, quando eu tenho um produto, o logaritmo de um produto, eu posso separar ele escrevendo, né, log do primeiro mais o log do segundo, certo? Simplesmente isso que fez aqui. E aqui, o que eu posso fazer aqui? Olhem só. Isso aqui é 1,00. Isso aqui é 1. 1 vezes 10 a menos 14 é o quê? 10 a menos 14. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho log de 10 a menos 14. Então, aqui foi aplicado mais uma propriedade de logaritmo. O que essa propriedade diz? Quando eu tenho um log de uma base elevada a uma potência, que é nesse caso aqui, o que eu posso fazer? A potência, ela tomba multiplicando, então ficaria aqui com menos 14 vezes log de 10. Ficaria simplesmente isso. Quer ver? Vou escrever aqui, ó, pra gente ver isso aqui. Deixa eu abrir uma página aqui.
em branco. Deixa eu abrir aqui mesmo. Vamos lá. Por exemplo, se eu tenho log, o que eu posso fazer? Tenho log de... Lá está 1 vezes 10 elevado a menos 14. Né? 1 vezes 10 elevado a menos 14 é 10 elevado a menos 14. Então vou escrever só o 10 aqui. Não preciso escrever o 1. 10 elevado a menos 14. Certo? Vou aplicar a propriedade logaritmo só aqui. Só nessa parte aqui. O que acontece? Quando eu tenho o log de uma base elevado a uma potência, na propriedade logaritmo diz que eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar essa potência e descer ela multiplicando o logaritmo da base. Então vai ficar assim, isso aqui vai ser igual a log de 10, tá? Esqueci de colocar aqui, menos 14, tá vendo? Vai ficar assim, Por quê? Esse menos 14 aqui, a potência desceu multiplicando, Então vai ficar menos 14 vezes log de 10. E aí, o que acontece? Esse log aqui, ele é um log na base 10. Quando eu tenho um logaritmando, nesse caso, que é o 10, e esse logaritmando é igual à base, toda vez que eu tenho isso aqui é igual a 1. Então, como que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, menos 14 vezes 1, certo? Isso aqui tudo é igual a 1, tá vendo? Log de 10 é igual a 1. Se você for bater na calculadora, vai dar 1, certo? Que vai ser igual, simplesmente, vai ser igual a menos 14. Beleza? Voltando lá, olha só. Foi isso que ele fez aqui, tá vendo? Por isso que ficou menos 14 aqui, Ele aplicou essa propriedade aqui, certo? Por isso que ficou menos 14 aqui. E essa propriedade aqui do produto eu já expliquei, né? Deu para entender. Tem o produto, o log do produto vai ser igual, né, ao log do primeiro mais o log do segundo, certo? Então, tá aí. Beleza. Próxima linha, essa aqui, Por que aqui tem um menos aqui, tal, e aqui tá 14, tudo positivo, e aqui negativo? Por quê? Para tornar ele multiplicou toda essa equação aqui por menos 1. Multiplicando isso aqui por menos 1, eu vou encontrar isso aqui, tá? Multipliquei isso aqui por menos 1, vou encontrar isso aqui. Para mim poder ter um valor positivo, certo? Só para chegar no final eu tenho um valor positivo. Por isso que multipliquei por menos 1. Beleza, feito isso, agora é só calcular aqui o log. O que a gente vai determinar? Que o pH ele é igual ao menos log da concentração de hidrogênio, certo? E o hidrônio ou hidrogênio, certo? Então, se você achar a concentração de hidrogênio, é isso aqui, certo? Menos log da concentração de hidroxila, certo? Esse menos log da concentração de hidroxila é o POH, tá? Então, POH é igual a menos log concentração de hidroxila, certo? Então vai ficar isso aqui,
Ó, POH é igual a menos log a concentração de OH. Tem que ser colchete. Colchete indica concentração. Então toda vez que tiver um colchete, vai toda vez que encontrar isso aqui, ó, fazer essa parada aqui, ó. Isso aqui. Tá vendo? Isso aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, colchete, significa concentração. Concentração molar, tá? Mols por litro. Beleza. Olha só. O POH é igual a menos log da concentração de hidroxila. E o pH? O pH vai ser igual a menos log da concentração de H, ó. Tá vendo? H+, né? Vou colocar um H+ aqui em cima. Isso aí. Certo? Ó, pOH é isso aqui, pH é isso aqui. Pronto. Beleza? Se eu fizer a soma dos dois, vai ser igual a 14, certo? Igual tá aqui, ó. A soma dos dois é igual a 14. Beleza? Agora vamos aos exercícios. Aqui. Olha só. Calcule o pH das soluções resultantes quando 2 ml de ácido clorídrico, concentração de 6 molar, forem adicionados à água pura, né? Então tem uma água pura destilada, sem nada, só água mesmo, água H2O puro. E aí, dentro dessa água, colocou 2 ml dessa solução de ácido clorídrico. Bom, se eu estou adicionando um ácido dentro de uma água, né? Dentro de uma porção de água, nesse caso, ele daqui, ó, o volume dessa porção é 250 ml, tá? Nós vamos usar 250 ml para os dois cálculos aqui, para o I e para o 2I aqui, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, para calcular um pH, o que a gente viu? A gente viu que pH é o que? A gente viu que pH, vou separar aqui, olha, a gente viu que pH é igual a menos log concentração de H+, certo? Ou seja, para determinar o pH, eu preciso de quê? Da concentração de H+. Então, é dessa concentração que eu tenho que encontrar primeiro, para poder calcular o pH. Como que eu vou encontrar? Para calcular a concentração, antes de mais nada, a gente precisa encontrar o número de mols, né? O número de mols da substância em questão. Olha só. A gente sabe que HCl, que é isso aqui, se dissocia ai, travando. Puta merda, o computador da Xuxa é foda. Nossa. Aí. O computador da Xuxa é foda, hein? Se dissocia em H
mais cloro, tá vendo? Esse cloreto aqui é negativo aqui em cima. Aí. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? É isso que acontece, tá? Então, é a concentração desse camarada aqui, ó, H+, que eu tenho que encontrar para me poder substituir aqui, ó. Tá vendo? Eu vou substituir a concentração aqui para poder encontrar o pH, certo? Como que a gente faz isso? Percebe que essa reação aqui de dissociação aqui, ó, é 1 para 1, tá vendo? É 1 para 1, ó. Eu tenho HCl aqui, se separam em 1 mol de H+ e 1 mol de Cl-, certo? O que quer dizer isso? Isso quer dizer o quê? Que se eu encontrar a concentração, o número de mols de HCl, automaticamente eu vou encontrar o número de mols de H+ e Cl-. Tá, esse Cl- aqui, esquece isso, a gente não vai usar ele. O que interessa é só isso aqui, ó, tá? Beleza. Outro fator importante que vale ter atenção. Esse ácido que a gente está lidando aqui, ácido clorídrico, é um ácido forte. O que é um ácido forte? Na química, o ácido forte não é o ácido que corrói mais, tá? Essa relação de ácido forte não está ligada à corrosão do ácido, se ele é mais corrosivo ou menos corrosivo. Isso não tem nada a ver. Ácido forte na química quer dizer o quê? Quer dizer que quando o ácido sofre hidrólise ou dissociação, quando ele se separa, tá? Quando ele se separa, ele se dissocia completamente, ou seja, é uma reação, como que eu posso dizer, é uma dissociação completa, é isso que eu posso dizer. Ele se dissocia completamente nisso aqui e em H+ e em Cl-, ou seja, na solução não resta HCl, tudo se transforma em H+ mais Cl, ou seja, é uma dissociação 100%. Tudo bem, se sobrar um pouquinho de HCl, a concentração é tão pequena, mas tão pequena, que torna insignificante para o cálculo. Então se considera 100%. Então, devido a essa dissociação 100%, né, nessas duas espécies, esse ácido é chamado de ácido forte. O mesmo ocorre para a base. A base também, quando a gente for fazer esse exercício aqui, eu vou chegar nessa parte, a gente vai ver da base, certo? Então é isso aqui, ó. Então, quando há essa dissociação completa, 100%, a gente pode considerar que a concentração, o número de mols de HCl, ele vai ser igual ao número de mols de H+, né? E consequentemente de Cl-. Se isso aqui fosse uma base, um ácido fraco, o que acontece? Essa dissociação aqui, ela não seria 100%, ou seja, ia haver um pouco de H+ e um pouco de outra coisa, considerando que o ácido seja fraco, certo? Ou seja, ia ter uma quantidade de mols bem considerável da substância aqui, completa, e uma quantidade de mols dissociada. Então, essa relação aqui, a gente não poderia aplicar essa mesma ideia, tá? Mas como é um ácido forte, se dissocia completamente, a gente pode aplicar essa ideia aqui, certo? De 1 para 1. Então, descobrindo a quantidade de mols de HCl, automaticamente a gente descobre de H+, tá? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai encontrar a quantidade de mols de HCl. Como? O exercício me deu o volume e me deu a concentração. O que eu faço? Isolo o número de mols, né? E vou ficar aqui, ó, volume, essa parte aqui, ó, tá vendo? Volume vezes concentração. Aí eu descubro o número de mols de HCl, ó, tá aqui. 0,012 mols de HCl, certo? Tá. Descobrindo isso, a gente viu
como o ácido é forte, então quando eu descubro o número de mols de ácido clorídrico, HCl, automaticamente eu encontro o de H+, certo? Então eu posso escrever isso aqui, ó, tá vendo aqui? Número de mols de H+ é igual a 0,012 mol, certo? Beleza, achei o número de mols de H+. O que eu faço? O que eu preciso encontrar? A concentração, certo? De H+. Então o que eu vou fazer? Ó, Mzão aqui, parênteses H+, número de mols de H+, dividido pelo volume da solução. Certo? E aqui no exercício, olha só, ele diz o seguinte, olha só aqui no final. Em cada caso, o volume final da solução é de 250 ml, ou seja, não preciso somar, né, essa quantidade aqui, ó, 2 ml com 250 não. Ele já fala que essa quantidade aqui já é a final. Então a gente vai usar esse volume que está aqui para achar a concentração, certo? Então eu divido o número de mols de H+, número de mol de H+ dividido por 0,250 litros, certo? Que é o volume aqui, ó, final da solução. Isso vai me dar 0,048 mols por litro. Beleza. Encontrei a concentração de H+. O que eu faço agora? Vou jogar aqui, ó, na fórmula do pH. pH é igual a menos log da concentração de H+. Qual é a concentração de H+? 0,048. Vou substituir aqui, ó, tá vendo? Joguei aqui, ó. Menos pH vai ser igual a menos log de 0,048. É igual, batendo isso na calculadora, vocês vão encontrar 1,3. Beleza? 1,3. Esse vai ser o valor encontrado. Então, esse aqui é o pH dessa solução, certo? Despejou 2 ml de HCl, concentração 6 mols por litro. E aí, essa solução final de 250 ml vai ter um pH de 1,3. Daí a gente vê por que a gente usa a técnica de titulação para poder encontrar o pH. Por quê? Porque a gente precisa achar a concentração para poder, depois dessa concentração que a gente encontrar, a gente poder substituir aqui na fórmula de pH e conseguir encontrar a concentração, o pH da solução. Voltando aqui, ó, nos primeiros exercícios, olha só o que a gente fez. A gente não encontrou aqui a concentração de HCl aqui, ó, né? A gente não achou o número de mols de HCl. Esse número de mols de HCl é o mesmo número de mols de H+, certo? Então, se eu pegar esse número de mols de H+ e dividir pelo volume da solução, certo? Dividir pelo volume da solução, eu encontro o pH da solução. Isso considerando só a solução de ácido clorídrico, tá, pessoal? Sem acrescentar o hidróxido de sódio. Se eu jogo hidróxido de sódio lá, aí as coisas vão mudando. Tá? Tô falando só sobre a solução de ácido clorídrico. Aí a gente pode encontrar o pH da solução de ácido clorídrico dessa forma. Dessa solução aqui, ó, que já estava no Erlenmeyer. Como que eu calculo o pH dela? Dessa forma. Achei a concentração, né? Automaticamente achei a concentração de H+, e jogo na fórmula e acho o pH da solução. Por isso que a gente precisa encontrar a concentração, fazer a titulação, encontrar a concentração, e aí depois a gente pode achar o pH da solução. Beleza. Aqui na 2i é o seguinte. 2 ml de hidróxido de sódio
Aqui é o contrário, é uma base, são adicionados a água pura, tá? A gente vai utilizar o mesmo volume final aqui, 250. E aí, o que eu vou fazer? A mesma ideia de cima. A base é forte. O que significa isso? Significa que a base ela vai se dissociar por completo, certo? Então ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai se transformar em Na mais hidroxila. Menos, certo? Vai acontecer isso aqui, ó. A mesma coisa, ó. Tá vendo o ácido aqui? Se dissocia por completo. Então, eu posso considerar o número de mols que eu encontrar aqui é igual ao número de mols de hidroxila. Aqui, ó. Então, a gente vai fazer a mesma ideia. Como, tá vendo? É os mesmos valores aqui, ó. Tá vendo? Aqui e aqui é igual esses valores de cima. Então, essa conta eu já tinha feito, né? Eu já tinha multiplicado 0,002 vezes 6, né? E dá 0,012, certo? 0,012, né, dividido por 0,0250 é igual a 0,048 mol por litro, certo? Mas dessa vez, ó, é de hidroxila, né? É de hidroxila. 0,048 mol por litro de hidroxila. O que a gente vai fazer? Substituir na fórmula, né? Qual fórmula que a gente vai substituir? Aqui eu já fiz tudo direto, mas a gente vai substituir nessa fórmula aqui, ó. Já pegar a fórmula do POH, ó. A gente pega a fórmula do POH. Beleza. Ó. Já. Ixi, isso tudo. Beleza, ó. Dá pra entender aqui, ó. A gente pega aqui, ó, essa concentração aqui e substitui aqui, ó. Certo? Beleza, substitui aí, ó. E calcula. Aí o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o mesmo valor, 1,3. 1,3, certo? Mas lembrando, isso aqui é 1,3 POH. Isso aqui é o pH? Não é o pH. Isso aqui é POH. Então, o que a gente precisa achar? Precisa achar o pH. Então, olha só essa fórmula aqui. A gente sabe que POH mais pH é igual a 14, certo? Da onde que eu tirei isso? Vou colocar esse negócio aqui embaixo aqui. Da onde que eu tirei isso? Daqui, ó, né? Ó, pH mais pOH é igual a 14, certo? Então, beleza. A gente tem pOH mais pH é igual a 14. Qual que a gente encontrou aqui? A gente encontrou o pOH. O que a gente faz? Substitui aqui, ó. 1,3. Isola o pH. O que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar aqui pH é igual a 14 menos 1,3.
isso aqui vai ser igual a 12,7, tá? Esse é o pH da solução, beleza? Ele pergunta aqui, ó, calcule o pH das soluções resultantes, certo? Beleza. Menos log da concentração de H+, a gente já encontra diretamente o pH. Mas aqui, como é uma base, a gente tem a concentração de hidroxila, então a gente não vai encontrar o pH, a gente vai encontrar o pOH, certo? Descobrindo o pOH, a gente joga aqui na relação aqui e descobre o pH, certo? Que é 12,7. Ou seja, um pH extremamente básico, né? Significa que o pH é básico. pH a 7 é neutro. Acima de 7, pH básico. Abaixo de 7, pH ácido, certo? Então, esse pH aqui é um pH básico, como era de se imaginar, já que a solução que foi acrescentada na água era uma base, né? Ou seja, a concentração de hidroxila na água é muito alta, certo? Se a concentração de hidroxila é muito alta, o pH é alto. Se a concentração de H+ for alta, né, o pH ele é ácido, então vou ter um valor menor, certo? Quanto mais tendendo a 1, a 0, o pH é mais ácido ainda. Isso significa que a concentração de H+ é mais alta. Beleza? É isso aí. Esse é o exercício 5. Depois, no exercício 6, a gente vai utilizar aqui as mesmas ideias, tá? O mesmo raciocínio para resolver o 6, o 7 e o 8, certo? Mas aqui tem algumas coisinhas aqui, ó, que são bem que muda um pouco, deixa o exercício um pouquinho mais difícil, beleza? Aí no próximo vídeo, parte 3, eu vou falar como que eu fiz para resolver essas 3 questões aqui, compartilhar com vocês, beleza? Aí vocês fazem aí, e aí depois a gente compara para aprender e ver se a gente está seguindo o caminho certo aí de raciocínio, tá bom? Aí para o vídeo não ficar muito grande, depois eu vou fazer a continuação, parte 3, tá? Comentando sobre as questões 6, 7 e 8, tá bom? Valeu, tamo junto.